Glória a Deus, amém, queridos? Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Graça e paz, uma boa noite a todos. Amém, queridos, que tempo maravilhoso, não é verdade? Tivemos uma manhã poderosa, uma manhã edificante, e hoje à noite não será diferente. Eu creio naquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu creio que é vindo da parte dEle, e grandes coisas vão continuar acontecendo nesse lugar, amém? Quero agradecer também ao pastor Vitor, a Lilian, eles não estão presentes aqui, mas agradeço a Deus porque Ele me incumbiu para estar aqui, e eu me sinto privilegiado porque eu tenho certeza que Ele confiou naquilo que eu tenho feito em Deus. Então nós estamos aqui para continuar fazendo aquilo que de fato tem que ser feito, amém? Quero trazer um abraço também da minha esposa para vocês, logo ela estará juntamente conosco aqui também, amém, gente? Graças a Deus por isso. Você pode, por gentileza, abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, no versículo 13, eu vou falar sobre o poder da redenção nessa noite. Eu quero aproveitar que nós estamos num ambiente de Santa Ceia. E se você trouxe papel e caneta, eu gostaria que você anotasse algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês nessa noite. Eu tenho muitas informações para trazer para vocês acerca desse assunto. Amém? Quantos acharam? Gálatas 3,13? Vamos ler. Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldito no meu e no seu lugar. Pois, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Amém? Está escrito isso? Vamos orar, feche seus olhos, por favor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nesse momento apresentar, Senhor Deus, a nossa mente e o nosso coração debaixo da Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, subjugar, Senhor Deus, todo o nosso ser diante do Senhor, Pai. Pai, que nessa noite, Deus amado, que nós recebamos, ó Deus, tudo aquilo, Deus amado, que o Senhor tem para nós. Nós possamos, ó Deus, nesse momento, Deus, estar com o nosso coração atento, os nossos ouvidos abertos, a nossa atenção completamente voltada à Tua palavra. Nós somos gratos, ó Deus, por revelação, por sabedoria, por entendimento sobre a Tua palavra, e Te damos graças, ó Deus, por esse tempo, Deus, porque cremos que será um tempo poderoso, cremos que será um tempo de avanço, cremos que será uma noite, Deus amado, poderosa em Ti. Te damos graças de todo o nosso coração, no nome santo de Jesus, e quem crê diga amém. Amém. Graças a Deus. Esse assunto é um assunto um tanto quanto profundo quando nós falamos sobre o poder da redenção. E em Gálatas 3,13 diz que Cristo nos redimiu de toda maldição da lei, fazendo-se maldito no meu e no seu lugar. Toda vez que nós falamos sobre redenção, nós precisamos entender que todos os nossos pecados, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, eles foram perdoados. O homem, ele nasceu para ter reinado na terra, o homem nasceu para viver debaixo de um poder aonde ele possa entender exatamente o que ele tem e o que ele pode usufruir diante de tudo aquilo que está disponível para ele. Falar de redenção nos leva a entender, e o salmista ele diz lá em Salmos capítulo 8, versículo 4, ele disse: quem é o filho do homem para que o visites ou te importes? Tu fizeste ele um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória. Essa palavra anjos, que está no Salmos capítulo 8, versículo 4, se chama Elohim, no hebraico, que significa o Criador. É claro que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que o homem, ele foi gerado para ter um reinado na terra. O homem não nasceu para ser salvo. O homem nasceu para reinar, o homem nasceu para ter saúde divina, o homem nasceu para ter um status, se assim eu posso dizer, de senhorio aqui na terra. E quando nós começamos a olhar para esses textos, nós começamos a entender que, na verdade, desde a criação, o homem foi gerado para ser como o Senhor. E se você olhar lá em Gênesis, no capítulo 1, lá no versículo 26, a Bíblia nos diz que o homem, ele começa a ser planejado ali. Ou seja, a Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem. Esse termo homem, no versículo 26 de Gênesis 1, se refere ao homem interior, à vida do Espírito. E quando Deus ele projeta o homem para ser a sua imagem, conforme a sua semelhança, ele dá autoridade para que o homem pudesse ter contato com coisas que Deus não pode. Deus, sendo Espírito, ele não pode tocar aonde o homem toca. Então, quando você olha em Gênesis 1:26, o homem é projetado para viver, ou seja, para ser criado
como um espírito. E quando você olha em Gênesis capítulo 2, você vai perceber que Deus, ele usa as coisas da terra, as coisas naturais, para poder colocar o homem, que é espírito, dentro dessa casa terrena, para que o homem pudesse ter contato com as coisas naturais. É por isso que o homem, sendo espírito, ele precisava de um lugar onde ele teria contato para tocar, onde ele teria contato para reinar. Por quê? Porque o homem sendo espírito, e a Bíblia nos diz lá em Gálatas capítulo 5, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 23, Paulo ele começa a mostrar para nós que o homem de fato é o espírito. E ele diz: e o Deus de paz vos santifique todo o teu espírito, a tua alma e o teu corpo, e os conservem irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Quando nós olhamos para esses textos, nós entendemos que, na verdade, o homem ele foi gerado um pouco menor do que Deus. Vamos melhorar isso. Quando nós olhamos em Salmos 8, como eu mencionei agora há pouco, a Bíblia diz que o homem foi feito um pouco menor do que do seu Criador. Por quê? Porque o homem ele tem o poder de ter legalidade por causa da vida do Espírito para poder reinar sobre as coisas que foram criadas pela palavra. É por isso que quando você olha em João capítulo 1, eu vou te dar muita informação nessa noite, no versículo 1, a Bíblia diz que no princípio era ele a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. No princípio ele estava com Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou seja, da palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí quando você começa a olhar o versículo 4 até o versículo 13, você vai perceber que a Bíblia diz que a palavra, ela se fez carne e ela habitou entre nós. Por quê? Porque Deus precisava de alguém que pudesse dar continuidade ao seu reinado, para ter legalidade para tocar na terra, por isso que ele faz o homem. Deus não poderia tocar nas coisas, por isso que ele libera a criação por meio da palavra. Mas uma vez que ele começa a projetar o homem para viver debaixo dessa vida, ele começa a projetar o homem para que o homem pudesse ter domínio sobre aquilo que ele criou. Foi por isso que quando ele começa a colocar o homem numa casa terrena, ele coloca o homem nesse lugar para dar para o homem a condição dele conseguir gerir as coisas que foram criadas por Deus. Então quando você começa a olhar para essas coisas, você percebe que quando o diabo ele chega diante de Eva, ele chega e diz assim: olha, você pode comer daquela árvore, porque se você comer os seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus. Agora por que ele disse isso para ela? Para que ela desobedecesse e entregasse a legalidade da vida sobre Satanás. Mas quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, a Bíblia diz que da mesma mulher que nasceu, que entrou o pecado no mundo, a mesma mulher seria usada para esmagar a cabeça dele. Por quê? Porque Deus projeta o homem para que o homem pudesse ter acesso às coisas de Deus no seu plano original. Então quando nós começamos a olhar para cada uma dessas coisas, nós começamos a perceber que da mesma forma que o diabo, ele quis interferir no plano divino de Deus, para que o homem não andasse como Deus. Então a Bíblia diz que quando, lá em Mateus 1:21, a Bíblia diz assim: e ela dará à luz a um filho. Agora por que Deus, ele projeta a mulher? Deus projeta e cria a mulher para si mesmo, para o seu próprio propósito. Por quê? Porque quando ele escolhe a mulher ela tem a condição de reprodução. Agora entenda isso. Quando a Bíblia diz aqui em Mateus 1:21, ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Agora, por que a Bíblia está dizendo que ele vai salvar o povo dos pecados? Simplesmente porque ele nasceu? Não. Porque a criação sobre a vida da mulher foi justamente para que quando a mulher conseguisse reproduzir Jesus, ela conseguisse, por meio dos seus meios naturais que ela foi criada, que ela conseguisse dar à luz a alguém que pudesse tirar o pecado do mundo. Mas como isso pode acontecer? Quando uma mulher está grávida, ainda que ela e o bebê possam ter ainda o mesmo tipo sanguíneo, o sangue da mãe nunca se mistura com o sangue do filho. Por isso que quando Deus, ele começa a usar a mesma mulher para esmagar a cabeça de Satanás, ele usa uma mulher numa condição natural. Por quê? Porque o sangue de Jesus nasceria puro, porque não se misturava com o sangue de alguém que estava no pecado. Então quando
Jesus nasce. A Bíblia diz que o seu nome se chamará Emanuel. E aqui Isaías capítulo 7, versículo 14 diz: pois o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho e o chamará de... E ele começa a dizer. Agora, entenda uma coisa. Por que a Bíblia diz que o seu nome se chamará Emanuel? A palavra Emanuel, ela é dividida em duas partes. Eman significa humanidade. El significa Elohim. Deus começa a projetar o homem novamente num corpo como eu e como seu, chamado Jesus, para se manifestar através da humanidade, carregando vida no Espírito. Por isso que o diabo estava achando que quando a mulher cortasse esse vínculo com Deus, o diabo reinaria. Mas a Bíblia diz em Gênesis 3,15 que Jesus ia usar uma mulher para esmagar a cabeça do diabo. Por quê? Então ele levanta Maria. Quando ele levanta Maria, ele dá luz a um filho ela dá luz a um filho chamado Emanuel, alguém que vem da humanidade, mas que é o Senhor, Elohim. Eman, humanidade, é o Elohim, ou seja, Deus na sua forma de Deus, usando no corpo humano. Por isso que quando o homem foi projetado desde o princípio, ele foi projetado no mesmo corpo igual de Jesus. Porque na verdade o propósito não era Jesus, o propósito era o homem. Mas porque o homem peca, então Jesus entra em ação. E quando Jesus entra em ação, ele se torna legal na terra. Por quê? Porque o homem tinha condição de domínio desde o princípio. Mas à medida que ele negocia essas coisas no princípio, ele perde o domínio sobre as coisas. Então as coisas começam a ter domínio sobre ele. Mas quando a Bíblia diz que quando Jesus ele nasce num corpo legal. Por quê? Porque ele precisava ter legalidade como Deus para agir na terra. Deus nunca quis ter domínio sobre a terra, ele sempre deu domínio para você. Por isso que ele disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenham eles domínio. Veja, não era mais fácil ele dizer nós tenhamos domínio? Isso falaria sobre ele mesmo. Mas Deus não queria que ele fosse alguém que tivesse domínio. Ele tem o poder, ele tem a soberania, mas ele deu autoridade para alguém ser como ele. Quando você começa a olhar para cada um desses versículos, e aqui em Mateus 1:21, eu quero continuar dizendo aqui, diz assim: ela dá à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Por que a Bíblia diz que o nome dele é Jesus? Porque Jesus simboliza o homem, ou seja, a figura humana. Cristo simboliza o poder do Espírito. Na verdade, Maria não gerou Cristo, Maria gerou Jesus. Cristo é aquele que veio como um ungido de Deus. Por quê? Porque Jesus, quando ele morre, o corpo de Jesus é mortificado por causa do pecado. Então ele recebe o pecado da humanidade e ele morre. Mas Cristo, na verdade, ele começa a ser gerado a partir daí. Por isso que a Bíblia diz que então Jesus, ele expirou. A Bíblia não diz que ele morreu. Expirou significa ele libera Cristo. Por quê? Porque na verdade Cristo não tem como morrer. Por isso que expirar significa acabou o tempo. O tempo de Jesus como ser humano acaba, mas o início do tempo de Cristo começa. Por quê? Porque quando Cristo se dá início à manifestação do poder de Deus, então na verdade ele desbanca, ele desmascara, ele toma a chave da morte, ele começa a ir nas partes mais baixas e ele começa a dizer: me dê a morte, me dê a enfermidade, me dê o castigo. Por quê? Porque nenhuma dessas coisas puderam parar a Cristo. Por que a redenção ela é o lugar de ocupação para aqueles que estão em Deus? Porque à medida que a Bíblia diz: ó morte, aonde está a tua vitória? Ó morte, aonde está o teu aguilhão? O que isso quer dizer? Enfermidade você já não pode mais, pobreza você já não tem domínio mais, tristeza você já não pode fazer mais nada. Ou seja, à medida que Jesus ele começa a padecer pelos pecados, ele expira, ou seja, o tempo dele acaba. Por que quando você compra um pacote de celular, você tem um tempo, senão ele expira? Expirar é acabar. Jesus não morre, ele expira. Por quê? Porque Cristo dá início à saga dele. Então quando Cristo entra na parada, ele desce as partes mais baixas, e a Bíblia diz que ele foi lá para tirar a chave das mãos do diabo. Por quê? Porque eu imagino o diabo dizendo: você está morto. E Cristo dizendo: você tem razão, mas o corpo de Jesus aqui ficou lá.
O fato é que quando você está debaixo da redenção, você precisa entender que o seu corpo não tem mais parte para carregar enfermidade. O seu corpo agora na terra é legal. Foi por isso que no princípio ele disse: dei para o homem domínio sobre as coisas dessa terra. Por quê? Porque a única legalidade de alguém ter poder e domínio sobre a terra é alguém que carrega o Espírito, então é humano. É por isso que os animais não têm legalidade na terra. É por isso que as árvores não têm legalidade na terra. Por quê? Porque tudo que precisa ter legalidade precisa carregar um Espírito. Então, continuando em Mateus 1, 21, a Bíblia diz: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, e eles lhe chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Por que ele estava dizendo que o seu nome era Emanuel? Porque essas duas partes que simboliza humanidade é o Elohim, era Deus trazendo novamente o reinado na terra através de um homem. Você pode olhar para o seu irmão e dizer assim: você foi feito para reinar? Mas desse jeito não, gente. Desse jeito não. Sério. Vai com convicção. O negócio que é muito sério. Você foi feito para reinar. Por que você foi feito para reinar? Porque na verdade, quando o homem ele nasce no Espírito, Deus é semeado dentro do homem. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: não sabei, pois, que sois templo do Espírito e casa em que reside Deus? Então, na verdade, eu vou abrir um parênteses aqui, mas eu sei que eu vou voltar para pegar. Na verdade, nós consideramos a nossa vida muito, mas muito apática na igreja muitas vezes. Sabe por quê? Porque nós temos toda essa legalidade, nós temos todas essas coisas e muitas vezes nos comportamos como pessoas miseráveis. Vai gastando os améns, porque vai ficar um pouco mais apertado. Então, quando nós olhamos aqui, que a Bíblia diz que ele se chamaria Emanuel, porque na verdade o propósito de Deus para o reinado dele na terra nunca foi o seu poder, sempre foi a autoridade que ele deu para o homem. Coloque em Evangelho de João capítulo 1, por gentileza. Olha o que diz aí, João capítulo 1, no versículo 8. Não era ele a luz, mas para que se testificasse da luz. De quem está dizendo? João. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus e os seus não receberam. Versículo 12: mas todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. O que é ser feito é se tornar alguém que não era. Serem feitos filhos de Deus, os que creram em seu nome. Versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja, o verbo, ou seja, a palavra se encarnou. Por quê? Porque no princípio era ele a palavra. Eu não dizia no princípio era ele Jesus. Não disse no princípio era Cristo. Você pode olhar, sempre vai dizer no princípio era ele a palavra. Por quê? Porque na verdade ele não tinha sido revelado. Por que ele não tinha se revelado? Porque ele não tinha um corpo como o seu para poder habitar. Nossa, sua alegria me contagia. Vamos lá. Então, quando você olha aqui no versículo 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele estava procurando alguém para fazer uma habitação para se manifestar. Por isso que Jesus nasce, que significa o Salvador. Mas Cristo significa o ungido de Deus, que vem da palavra Mashiach no hebraico, que significa alguém que foi capaz de ser enviado com poder. Então, quando você começa a olhar para cada uma dessas coisas e você olha para essa mesa, você percebe que na verdade tudo que foi feito por meio de Cristo foi para te reconectar com a origem da sua criação.
Então, quando você olha para cá, a Bíblia diz que o verbo se fez carne. Por quê? Porque no início era só a palavra, mas a palavra precisava de ser revelada. E à medida que ela começa a se encarnar, ou seja, à medida que a palavra ela começa a estar em mim e você, ela começa a fazer parte do plano de Deus, a ponto de revelar Cristo através de você. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 8, mas o que se diz, a palavra está perto de você, ela está na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que nós pregamos. Por que que a Bíblia ela dá esse conhecimento e esse consentimento sobre a palavra? Porque na verdade o homem estava morto, Deus precisava semear a vida dele dentro do homem. Por isso que quando ele forma um homem em Gênesis 12, a Bíblia diz que ele pega e forma do pó da terra e sopra sobre ele o quê? O Espírito, a sua vida. Agora, por que que o homem foi gerado como ser humano? A palavra ser humano se divide em duas partes. Umas significa terra. Manos significa espírito. Então Deus ele pega o homem do pó da terra e sopra o espírito dentro do homem. Para quê? Para que quando o homem fosse gerado das coisas naturais, ele tivesse contato com as coisas terrenas. Então ele se torna legal. Por que que Jesus nasceu em carne como eu e você? Para que ele pudesse ser legal na terra depois de Eva ter lançado a chave na mão dele. Então por que que nós somos justificados? Por que que nós andamos em redenção? Porque à medida que você nasce de Deus, você começa a perceber exatamente que o plano de Deus, o propósito dele era reconectar o homem na sua essência. Foi por isso que Jesus ele disse em Mateus 28, 18, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Por que ele disse no céu e na terra? Porque ele se tornou legal na terra, ainda que ele viesse do céu. Jesus não poderia dizer que ele era ao que foi dado autoridade para ele no céu e na terra se ele não tivesse no corpo como o seu. Vou repetir isso. Jesus não poderia dizer que foi dado para ele autoridade nos céus e na terra se ele não tivesse num corpo como o seu. Por quê? Porque toda autoridade legal na terra só pode vir através de um corpo. Por isso que Deus foi semeado na sua carne. Veja, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha o que Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo, aonde? Aonde? Não entendi. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho. Por que Paulo está dando essa declaração? O qual me amou e se entregou por mim mesmo. Por que Paulo está dando essa declaração? Porque na verdade todo o poder que está no céu, disponível na terra, tem que vir através de alguém que tem uma carne. É por isso que às vezes nós achamos, ai meu Deus, a carne é fraca. Não! É que você muda a tônica da carne. É na carne que Deus está operando. É na carne que Deus opera. É na carne que Deus manifesta. Por quê? Porque Ele precisa da sua carne, do seu corpo terreno, para ele se tornar legal na terra. É por isso que quando alguém vai para o espaço, ele coloca uma roupa espacial. Para quê? Para que ele se torne legal numa outra atmosfera, num outro ambiente. Deus, para ser legal na terra, ele precisa do seu corpo. Meu Deus. É por isso que muitas vezes nós não entendemos como nós podemos viver diante de uma vida redentiva. Porque às vezes nós estamos clamando por coisas que já se manifestam em nós. Às vezes nós estamos pedindo para que Deus, Ele haja em nós como se não tivesse em nós. Às vezes nós ficamos muito tempo dizendo as mesmas coisas, pedindo para que Deus pudesse se revelar em nós. E na verdade Deus já foi revelado em você. Então por que eu sou justificado? Como nós falamos que nós somos justiça de Deus. Por que houve essa redenção? Porque o processo original da manifestação de Deus sobre a terra através do homem é mediante a sua origem. É por isso que o homem foi formado do pó da terra e as pessoas confundem isso dizendo, ai meu Deus, eu sou pó, aleluia, como se isso fosse uau. Não.
Ele forma você desse ambiente, porque ele te conecta nesse mesmo ambiente, para que você possa dar manifestação de Deus sobre lugares naturais. Se você não estivesse num corpo, você não seria legal na terra, e Deus não se manifestaria através de você. Por isso que quando nós começamos a olhar para essa junção do corpo de Jesus, nós entendemos que Maria, ela gera Jesus. Deus manifesta o Cristo. Maria, ela dá o corpo. Deus dá o Espírito. É por isso que quando você olha no princípio lá, naquele tempo em que Israel estava cheio de mulheres estéreis, a Bíblia diz que muitas mulheres queriam ter filhos, inclusive uma mulher chamada Ana. Sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz que muitas mulheres desejavam ter um filho. Deus precisava de um profeta na terra. É diferente. O que acontece enquanto muitas mulheres desejavam um filho, Ana se coloca diante de Deus e diz: se você me der, eu te devolvo. Por que ela disse isso? Porque na verdade mulheres, sintam-se. Porque Deus, quando cria a mulher, Ele cria a mulher para si mesmo. Eu vou tentar de novo. Porque quando Deus cria a mulher, Ele cria a mulher para si mesmo. Por isso que não há como se misturar o sangue da mãe com a do filho. Por quê? Porque se misturasse, o diabo não teria como se submeter a Jesus, porque ele nasceria com o mesmo sangue de todos que estavam no pecado. Por isso que quando você nasce novamente, você diz que você foi comprado pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque agora se tornou legal. Então, quando você nasce novamente, sua natureza, ela se regenera para o princípio original do começo de tudo. Então, na verdade, quando o diabo olha para você e diz: eu não tenho acesso a ele. Por quê? Porque eu não tenho mais pecado. Eu não posso mais escravizar ela. Por quê? Porque eu não tenho mais pecado. Não existe porta aberta na sua vida, uma vez que você sabe de que sangue você nasceu, de onde você veio, quem te gerou e quem te deu legalidade para viver aqui na terra. É por isso que até o corpo humano, ele sabe como se comportar diante do nascimento de uma criança. Porque ele foi projetado para não se misturar no sangue. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus era um sangue puro de rei. Então quando ele nasce, o diabo fala assim: opa, peraí, tem alguém que está com o sangue completamente limpo. Esse eu não posso fazer nada contra ele. Por que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado? Por que a Bíblia diz que ele não conheceu o pecado? Porque ele não pecou, porque ele já nasceu sem ele. Meu Deus do céu. Ele já nasce com outro tipo sanguíneo. Ele já nasce com uma outra natureza. Então a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ou seja, já nasceu sem ele, se fez pecado no meio e no seu lugar, para que nós nos tornássemos ou fôssemos feitos justiça de Deus. É por isso que você pode hoje bater no peito e dizer: eu sou justificado. Por quê? Porque eu nasci de um sangue que não conheceu a miséria. Eu nasci de um sangue que não conheceu a derrota. Eu nasci de um sangue que não conheceu a doença. Eu nasci de um sangue que não sabe o que é escravidão. Eu nasci de um sangue que não sabe o que é pecado. Eu nasci de um sangue que não sabe o que é pobreza. Eu nasci de um sangue em que o diabo não tem nada como me corromper. Eu nasci de um sangue que não é contaminado. Eu nasci de um sangue que é puro. Sabe, quando o diabo se levantar contra você, você tem uma palavra para dizer: diabo, aqui você não vai achar nada. Você tem que se levantar, meu irmão, e você precisa olhar para essa mesa, e você precisa dizer: por causa desse sangue, por causa desse corpo, o meu está imune da doença. Por causa desse sangue, por causa desse corpo, eu estou livre da miséria. Por causa desse sangue, por causa desse corpo, eu estou livre da canga. Por isso que o profeta Isaías disse em Isaías 7, ele vai se chamar Emanuel. Sabe por quê? Diabo, te peguei. Você achou que por causa daquela mulher você ia abortar os meus planos? Pois é, a mesma mulher que humilhou as pessoas é a mesma que vai humilhar você. Mulheres, eu tô do lado de vocês hoje aqui. Por que eu estou dizendo isso?
Porque a mistura de cromossomos que estava ali diante do nascimento de Jesus não era sangue normal e nem carne, era Elohim El Shaddai. E quando Maria passa a ser agraciada, é como se Deus dissesse para o diabo: Satã, te peguei. Porque você persuadiu uma mulher lá no começo, mas essa aqui vai esmagar você. Essa aqui vai dar luz a alguém que não vai nascer com o tipo sanguíneo de todos eles. Por isso você não tem legalidade para ir contra ele, mas ele tem legalidade para humilhar você. Quando você começa a pegar o seu tipo sanguíneo que está aqui na palavra de Deus, seja um problema físico, seja um problema emocional, seja qual for o tipo de problema, você tem legalidade para te dizer para o diabo: o sangue do qual corre sobre minhas veias hoje não conheceu nenhuma dessas coisas que você está dizendo contra mim. É por isso que quando uma pessoa se encontra enferma, ela precisa se levantar e dizer exatamente o que está acontecendo quanto à vida dela, porque a vida dela já tem alguém que comprou ela. Então, quando você começa a se levantar diante dessas verdades, é como se o diabo olhasse para você e dissesse: ele descobriu o DNA dele. Foi por isso que quando Jesus e os discípulos estavam lá em João 14, no versículo 12, ele disse: em verdade vos digo que quem crê em mim fará as obras que eu faço e farão maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. E ele diz no versículo 13 que tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei. Versículo 14, o que pedires em meu nome, isso eu farei. Ele repete isso 2 vezes. Por que ele diz isso eu farei? Porque a palavra farei no grego, no termo original, vem do nome chamado poeio, que significa produzir, fabricar e criar coisas inexistentes. Quando Jesus chega diante dos discípulos, ele fala 2 coisas. A primeira, o que eles poderão fazer. A segunda, de onde eles vieram. E eu vou explicar isso para vocês. Primeiro ele diz: tudo quanto vocês pedirem em meu nome, isso eu farei. Produzir, fabricar e criar. Ou seja, a palavra que estava no princípio, que era ele, a Bíblia diz ele, porque no singular, porque só ele tinha a palavra. E só ele era a palavra. Mas quando nós olhamos para esse termo da palavra, a Bíblia diz que hoje ela está em nós. O que o diabo não gosta de saber é que na verdade no princípio só havia alguém que criava a palavra. Mas hoje a legalidade para produzir as coisas na terra é através de alguém que tem a palavra, mas que está no corpo. Então quando você olha aqui Jesus dizendo: o que vocês disserem em meu nome, vocês vão produzir. Lembra do princípio? Haja luz, produziu luz. Haja isso, produziu aquilo. Quem era? Só a palavra fazia isso. Só ele fazia isso. Mas quando você olha os discípulos de Jesus, aqui ele diz: o que vocês, ou seja, não é mais Deus, o que vocês pedirem em meu nome, isso vai produzir, isso vai fabricar, isso vai criar. Ou seja, agora o domínio sobre as coisas da terra está sobre o controle das mãos dos homens. É por isso que em Gênesis 8:22 diz: enquanto a terra durar, sol e chuva, verão e inverno, dia e noite, plantio e colheita jamais acabarão. Por quê? Porque a terra reconhece alguém que veio dela, mas que carrega o Espírito para dominar nela. Quando você começa a olhar o princípio de tudo, você percebe que há domínio sobre a tua vida, você percebe que há poder sobre a tua vida. Por quê? Porque a terra precisa dar para você aquilo que ela tem de produção. Porque ela reconhece alguém que pisa nela com o poder de domínio. Então quando você olha aqui, próximo versículo por favor, 15, olha o que diz. João 14:15, por favor. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Próximo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Existem 2 coisas aqui nesse versículo
E é um versículo expositivo sobre a razão cristocêntrica. Jesus em carne como eu e você. Pastor Cláudio, suba aqui por gentileza. Quero fazer uma peça teatral rápida aqui. Jesus em carne, na mesma carne que os discípulos. Ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro. Por que que Jesus não disse que Ele daria o outro? Porque Jesus estava na mesma condição carnal que eles, mas a condição diferente de Jesus é porque Ele tinha o Espírito que eles não tinham. Então Ele disse: Deus é quem vai dar um igual àquele que me move em você. Jesus não podia entrar nos discípulos, o Espírito sim. Por isso que quando Nicodemos, em João capítulo 3, fica aqui mais um pouquinho, por favor. A Bíblia diz que quando Nicodemos encontra Jesus, ele diz: mestre, rabi, sabemos que você ensina da parte de Deus, e ninguém pode fazer o que você está fazendo. Ou seja, ele reconhece que havia uma autoridade investida, só que porém, ele sabia que era alguém como ele, de forma física. E ninguém pode fazer os milagres miraculosos que você vem fazendo se Deus não estiver nele. Agora, como é que Nicodemos identificou que Deus estava em Jesus, no corpo igual dele? Porque o que ele fazia não era igual o que ele fazia. Então, quando você começa a entender a razão da vida do Espírito que você tem hoje em Deus, o seu corpo pode ser igual de todo mundo, mas o seu resultado, o seu poder e a atmosfera que você anda não é. É por isso que os seus negócios têm que prosperar, é por isso que o seu corpo tem que ser curado, é por isso que você tem que andar em saúde divina. Sabe por quê? Porque quando o diabo olha para você, ele começa a reconhecer que está vindo alguém em que ele não pode tocar. E a Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 18, todo aquele que é nascido de Deus e não peca, Deus o protege e o maligno não lhe toca. Então quando o diabo olha para você, ele diz: esse eu não posso tocar, esse eu não posso escravizar, esse eu não posso enfermar. Sabe por quê? Porque o diabo olha para você e diz assim: essa pessoa tem autoridade sobre mim. Por quê? Porque Deus é legal através da vida dele, uma vez que ele nasceu de um sangue que eu não tenho contato para tocar. Por isso que Jesus disse: eu rogarei, Pai, e Ele vos dará o outro. Essa palavra outro no grego se chama allos, que significa alguém com o mesmo DNA do outro alguém. Os discípulos de Jesus, fiquei com a parte de Jesus, né? Estou pregando, né? Então está tudo certo. Então Jesus disse: Ele vos dará o outro. Essa palavra outro, consolador. A palavra consolador vem de parácletos, que se divide em duas palavras. Para significa andar ao lado, kletos, alguém que estará com você para sempre. Agora, por que a Bíblia diz que o consolador, o parácletos, significa andar com você para sempre? Porque agora que você nasceu novamente, você nunca mais morre. Por isso que a razão da vida eterna estar em você num corpo mortal te dá o direito de você viver em Deus e nunca mais conhecer a morte. Por quê? Porque a única morte conhecida foi essa. A morte foi conhecida, mas não pôde vencer a Jesus. Por quê? Porque ele diz: ó morte, onde está a sua vitória? Ou seja, você não tem poder sobre mim. Agora, se a morte não teve poder sobre Jesus, ela não pode ter mais poder sobre você. Por quê? Porque agora você volta para uma origem da onde o homem foi criado para ter contato com o reinado. Então tudo aquilo que trazia morte para o homem por causa do pecado, Jesus veio para trazer vida abundante. Então quando ele diz que o outro consolador, ele está dizendo: eu vou enviar alguém, Deus vai enviar alguém com o mesmo DNA dele para reinar em você. O que o DNA acusa? O tipo sanguíneo. Pai, filho, filho e pai. Então tipo sanguíneo, ele deduz e mostra exatamente a genética de um do outro. Então quando você começa a olhar para isso, a Bíblia diz: ele vai dar alguém com o mesmo DNA que ele. E tem mais:
o mesmo DNA que você tem agora, você vai usufruir de um poder que vai andar com você para sempre. Por isso que Jesus, quando disse para os discípulos, ele usou essa alusão. Ele vai dar o outro, é ele que vai dar. Por quê? Porque eu já sou igual a você, mas você precisa de uma coisa que move a minha vida: o Espírito. Então, quando nós começamos a entender isso, nós começamos a perceber exatamente de que, na verdade, a nossa natureza, ela foi recriada para que nós não nos encaixemos mais nas coisas do diabo. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: agora, pois, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Por que uma nova criação? Porque Emanuel, ele nasce para dar de volta para o homem o princípio do domínio. Por isso que Jesus nasce do corpo de uma mulher. Por quê? Para que ele pudesse ser legal na terra e dar legalidade para você ser como ele, agindo na terra como no céu. Foi por isso que Jesus, quando disse para os discípulos, disse na verdade especificamente para Pedro, ele disse: portanto também te digo que és Pedro, lá em Mateus capítulo 16, no versículo 17, onde os fariseus e os saduceus, eu vou resumir para encerrar essa mensagem, disseram para Jesus no versículo 1, os fariseus e os saduceus estavam comprimindo Jesus para que ele fizesse sinais. Eles queriam saber se Jesus de fato era o Cristo. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele faz uma pergunta: quem vocês pensam que eu sou? E aí a multidão diz: você deve ser João Batista, Elias, Jeremias, ou um dos profetas, ou seja, alguém usado por Deus, alguém da antropologia, da história humana. Alguém lá do Velho Testamento, você deve ser como eles. Era isso que eles estavam dizendo. E aí Jesus vira para os 12 que andavam com ele e disse: e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? E aí Simão Barjonas, a Bíblia diz que Simão Barjonas se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus olha para ele e diz assim: portanto, também te digo que tu és Pedro. Bem-aventurado és Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Pai que está no céu. E ele diz: portanto, você se chamará Pedro. A palavra Pedro vem do grego chamado Petros, no termo original bíblico, que significa pedra. Então ele diz: portanto, também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra, veja, tudo aponta para a terra. E às vezes nós queremos ir logo para os céus, quando na verdade tudo aponta para a terra. Então ele diz: tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Não é isso? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Essa foi a maior revelação que Pedro teve. Por quê? Cadê as chaves? Eu declaro aqui na terra, em nome de Jesus, que vai ser assim, vai ser assado. Sabe onde estão as chaves do reino dos céus? Quando você começa a liberá-las com a sua boca. Porque na verdade o que te dá contato com as coisas dos céus é como você se move na terra. Ministério de Música, suba por gentileza. Porque tudo isso foi construído nessa mensagem. Porque nós precisamos perceber que quando nós estamos andando no poder, nós começamos a compreender a unção que se move através de nós. E deixa eu te dizer uma coisa agora, muito importante. A oração que você faz por meio da influência do Espírito é o que dá licença para Deus agir e interferir nas coisas da terra. Eu vou repetir isso. Talvez isso seja grande demais ao pensamento humano, mas a oração é a licença que o homem dá para Deus interferir nas coisas da terra.
Foi por isso que quando Deus chegou até Abraão, Abraão disse: por que vieste a mim? Ele ia destruir Sodoma. Mas Abraão estava na terra. E o que aconteceu? Deus precisava comunicar o homem antes de destruí-la. Então ele vai tirar Ló. Depois que ele tira Ló, Deus vai destruir. Por quê? Porque quem tinha acesso legal na terra era Abraão. E às vezes nós ficamos falando com Deus como se ele fosse alguém muito estranho. Mas ele se move em você. Você sabia que você pode mudar o curso das coisas que estão acontecendo na sua vida, seja qual for a área dela, com uma oração? Você sabia que por causa dessa prática de redenção, você pode anular coisas que estão tentando te afligir? Você sabia que através do ato da redenção, você pode dizer para o diabo que ele não vai mais encontrar você de um lugar onde Deus já te regenerou? Por isso que a Bíblia diz: agora, pois, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Eu gosto dessa tradução, uma nova criação. Eu não gosto muito daquela uma nova criatura. Eu gosto da nova criação. Sabe por quê? Porque simboliza alguém que já não está mais num lugar de derrota. Foi por isso que Paulo disse em Colossenses capítulo 1, versículo 12 e 13. Capítulo 12 diz: o qual nos tornou dignos. Olha isso aqui. Nos tornou dignos. Colossenses 1, 12. Nos tornou dignos de sermos participantes da herança nos santos na luz. Quando um crente nascido de Deus, nascido de novo, ora: Senhor, tu sabes que eu não sou digno. Tiraram o Colossenses 1,12 da Bíblia dessa pessoa. Então, quando você olha Paulo dizendo em Colossenses 1,12, o qual nos tornou dignos de sermos participantes da herança nos santos da luz, ele está dizendo: agora você tem como participar. Antes você não podia, mas agora você pode. E quando você participa desse ato, você está simbolizando para o diabo: diabo, eu não tenho dívidas com você. Por quê? Porque você foi comprado, justificado. E quando você começa a participar desse ato, você começa a provar para Satanás que você já não faz mais parte desse mundo. Então, continuando, vou citar mais 3 versículos aqui. O qual nos tornou dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Versículo 13: o que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino. Toda vez que o diabo vai até você para tentar enfermar o seu corpo, ele não pode te achar. Por quê? Porque você já não está mais no lugar, numa condição onde ele tinha acesso. Quando o diabo vier para tentar te oprimir emocionalmente, fisicamente, financeiramente, ou seja, em que área for, ele tem que chegar naquele lugar. Cadê ele? Eu não encontro mais aquela pessoa que vivia doente. Eu não encontro mais aquela pessoa que vivia quebrada. Eu não encontro mais aquela pessoa que vivia triste, que vivia depressiva. Eu não encontro. Por quê? Porque foi transportado. Então, quando você olha o resumo dessa história da redenção, a única coisa que o diabo ele vai achar de você, ou terá de você, é saudade de quando ele tinha controle. Sabe por quê? Porque a única coisa que ele vai ter de você é lembrança. Ela era, não é mais. Ele era, não é mais. Ele não podia, agora pode. Ele não tinha, agora ele tem. Ele era condenado, agora ele é justificado. Quando você começa a olhar para essa mesa, para essas coisas, o diabo começa a olhar para você e dizer: meu Deus do céu. É claro que ele vai falar meu Deus do céu, né? Mas vamos lá. Ó céus! Ó inferno, no caso dele ele vai falar. Eu não consigo mais encontrar aquelas pessoas. Você sabe que a miséria, quando você foi redimido dela, em Gálatas 3,13, como eu iniciei a mensagem dessa noite, é um lugar onde só está
um lugar vazio. A miséria, ela está lá, você não está. Por que eu estou dizendo tudo isso nessa noite? Porque o lugar onde Jesus ele nos encontrou, Ele fez de nós pessoas que agora temos acesso às coisas que são dele. É por isso que você deve dar uma ordem para aquilo que está tentando te paralisar. E essa área precisa te obedecer. Por que os discípulos disseram para Jesus em Lucas capítulo 16, no versículo 1, Senhor, ensina-nos a orar. Eles não disseram, ensina-nos a andar sobre as águas. Ensina-nos a curar os cegos. Ensina-nos a dar audição aos surdos. Ensina-nos a ressuscitar os mortos. Por que eles não disseram isso? Mas disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Porque todas as vezes que Jesus ele saía do seu tempo de oração, ele encontrava um problema. Aquele problema era resolvido em questão de segundos. Jesus voltando da oração, um cortejo, um menino morto, ele vai e toca no caixão, no esquife do caixão, o menino ressuscita. Eles voltam de Betânia, a Bíblia diz, Lázaro vem para fora. Por que algumas coisas aconteceram em frações de segundos? Porque a Bíblia diz que ele, todas as madrugadas, se punha a orar. Eu vou dar uma dica para você hoje. Quando você tem mais tempo com Deus em oração, você gasta menos tempo com os homens resolvendo coisas. Por que eles disseram ensina-nos a orar? Porque eles estavam dizendo, peraí, você viu? Imagine Pedro, Tiago, João, um olhando para o outro. Rapaz, você viu? A gente se matou para expulsar o demônio do menino e não expulsamos. Ele veio e disse, sai. E ainda disse que nós somos uma geração incrédula. Isso está em Marcos capítulo 9. Isso é uma outra mensagem sobre o propósito da oração que eu tenho. Mas por que eles indagaram a eles mesmos? Porque Jesus carregava uma essência que fazia com que todos os problemas entendessem quem é que tinha domínio legal sobre eles na terra. Eu quero que você pegue o seu pão e o seu suco. Fique em pé, por gentileza. Por que a Bíblia diz que o corpo de Jesus ele foi esmagado por nós? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz, este é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Eu não sei se vocês lembram, mas a diferença, pega essa revelação por favor. A diferença entre a exposição do corpo e do sangue é discrepante. E eu vou ler para você, para a gente entender por que nós estamos ceando aqui. 1 Coríntios capítulo 11. No versículo 23, diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Perdão. Que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Veja, ele disse que o corpo foi partido. Por que ele disse que o corpo foi partido? Porque o corpo absorveu todo o pecado da humanidade. Tudo que era meu e seu ficou no corpo dele. Tudo que era meu e seu ficou no corpo dele. Você sabe que o diabo, quando sabe que você sabe disso, ele deixa de oprimir você na área que ele está te oprimindo? Uma das orações que eu sempre faço, diabo, quando uma dor, alguma coisa vem contra mim, eu falo, diabo, se você for até Jesus e encontrar essa dor em Jesus, que essa dor permaneça em mim. Mas se você não encontrar nele, você não pode mais encontrar em mim.
Por quê? Porque disse que o corpo dele foi partido por nós. A diferença entre o cálice e o corpo, o pão, que simboliza o corpo e o sangue, é que no corpo, Jesus recebeu todas as mazelas e o pecado, a escravidão da humanidade. Para quê? Para redimir a humanidade disso. Mas quando ele diz aqui no versículo 24, ele diz, e tendo dado graças, não, versículo 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei todas as vezes que beberdes em memória de mim. Veja, presta atenção nisso agora. No versículo 24 e no 25 dizem duas coisas. No 25 diz, depois de cear, tomou o cálice. Espera aí, o cálice não faz parte da ceia? Estão esperando uma explicação, né? Vou explicar. Cear é comer, é participar da mesa. Por quê? Porque toda vez que você participa desse ato, você diz para o diabo, está vendo isso? Isso aqui simboliza que alguém já carregou o que eu estou sentindo, sai. Está escrito aqui no versículo 25, semelhantemente também, depois de cear. Mas aqui ainda não tinha acabado, ele vai falar do cálice depois, vou chegar no cálice. Então o corpo, ele foi moído por mim e por você. Jesus se entregou, mas existe uma coisa, a Bíblia diz que ele expirou, ele não morreu. Por quê? Porque o ambiente do pecado ficou no corpo, mas o ambiente da justiça nasceu em Cristo. Acaba-se um tempo e começa outro. Meu Deus! Quando você entende que Jesus, ele se entregou por você, por isso que ele fez uma declaração, ninguém tira a minha vida, eu a mesmo a dou. O diabo está furioso comigo e com você nessa noite aqui. Porque ele está falando, meu Deus do céu, chegou a senha para eles. Então toda vez que você vem para ceiar, você tem que vir, diabo. Lembra? O diabo já teve um corpo que carregou algo. Você tem que chegar para o diabo e dizer, diabo, pera, opa, dor, oh, onde você vai? O diabo tem que olhar para você e dizer que, meu Deus, é verdade, ele entendeu, a miséria já não está mais com ele. Por isso que Davi, 2000 anos antes de Jesus nascer, disse, ele enviou a sua palavra. Quem enviou? Deus. Ele enviou a sua palavra e nos curou. E nos livrou do que era mortal. Ou seja, isso já aconteceu, nos termo passado. Ou seja, já aconteceu. Deus não quer te curar hoje, ele já. Aonde? Aqui. Vou dizer algo inspirado pelo Espírito. Tem pessoas que vão sair daqui sem problemas de pressão. Tem pessoas que vão sair daqui sem diabetes. Tem pessoas que vão sair daqui sem crise. Tem pessoas que vão sair daqui curadas. Tem pessoas que vão sair daqui restauradas. Tem pessoas que vão sair daqui completamente sã. Diabo, você perdeu! Diabo, você não tem legalidade de tocar no povo de Deus! Há uma legalidade na terra e essa legalidade está com os filhos. Os filhos têm autoridade para curar. Os filhos têm autoridade para andar em abundância. Os filhos têm autoridade para viver o melhor dia da vida deles. Por isso que ele disse, é por isso que Isaías, impelido pelo Espírito, ele disse, ele levou, ele tomou verdadeiramente sobre si. Quando você ceia, você precisa lembrar dessas passagens. Por que que você precisa lembrar?
Porque essa palavra tomou no hebraico se chama nasa, que significa ele arrancou com todas as forças que ele tinha a enfermidade. Porque ele arrancou com todas as forças? Porque o castigo que nos traz a paz, diz o versículo, estava sobre ele. O único castigado aqui é você, Satanás. O único pobre aqui é você, Satanás. O único indigno aqui é você, Satanás. O único diabético é você, Satanás. O único que pertence é você, Satanás. O único miserável é você, Satanás. Por quê? Porque você participa disso. Coma um pão, por favor. E agora eu vou para a segunda parte. Aleluia. Meu irmão, eu não sei se você está entendendo essa noite. Mas você está indo para a origem de tudo. Você está indo por termo do fabricante nessa noite. E se você não sabe, o fabricante ele dá garantias antes do produto ter sucesso. Isso aqui tem uma garantia, isso aqui tem uma garantia, isso tem garantia, tudo que você usa tem garantia. Por quê? Porque o fabricante disse, eu quero que dê certo. Continuando, semelhantemente também, depois de ceiar, ele tomou o cálice, depois de ceiar, vou chegar lá. Ele tomou o cálice dizendo, este é o cálice, este cálice é o Novo Testamento, meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Veja, o cálice da nova aliança simboliza o novo lugar, a nova estação, a nova criação que você faz parte. Por quê? Porque agora, através desse sangue, que simboliza o sangue de Jesus, ele te dá a garantia de que, na verdade, você não precisa mais viver no pecado. Por quê? Porque o corpo já absorveu. Se o corpo absorveu, o sangue te dá direito de você viver uma vida livre. Então você pode dizer para o diabo, você não tem mais legalidade sobre mim. Porque o meu corpo, ele foi mortificado. E quem foi mortificado, não poderá morrer novamente. É por isso que vida abundância está em você. Por isso que quando Paulo disse em Gálatas capítulo 3, versículo 1, ele diz, pois, se já ressuscitaste com Cristo. Alguém que ressuscita significa que? Alguém que ressuscita significa que? Como é que alguém morre de novo? Colossenses capítulo 3, versículo 1, olha o que diz. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado. O diabo não tem poder sobre nada do seu corpo mais. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Quantos sarados temos aqui? Quantos prósperos temos aqui? Quantos abençoados temos aqui?
Glória a Deus. Como terminar um culto como esse? Pastor Vitor disse uma coisa para mim: eu não quero que o povo tenha saudade de mim quando você estiver pregando. Provocou. Cadê a gente? Somos todos iguais ali, amém? Mas posso dizer uma coisa para vocês: Ele está com saudade de vocês. Ele ama muito vocês. Ele e a Lilian amam demais vocês. Podem ter certeza disso. Amém, gente? Deus é bom. Glória a Deus. Você pode sentar, por favor. Vai se recompondo aí. Meu Deus do céu, que noite poderosa. Enquanto eu estava me movendo aqui, eu vi algumas documentações. A vida do profeta é dura. Os e-mails vão chegando, os PDFs vão aparecendo. Brincadeira, só um modo de dizer. Mas enquanto eu estava ministrando aqui, eu vi alguns contratos. E eu vi esses contratos carimbados e assinados. E a notícia chegando para pessoas aqui dizendo: está aprovado. Eu vou repetir isso. Enquanto eu estava ministrando aqui, eu vi alguns contratos. Contratos que estavam difíceis de sair. Coisas que estavam difíceis de se manifestar. O Senhor me mostrou contratos sendo assinados. É como se Deus estivesse pegando algumas causas que estavam retidas e dizendo: coloca na frente. Abrevia o tempo para essas coisas acontecerem. Eu quero dizer isso com todo o temor do meu coração. Eu não brinco de ser crente. Eu não sou animador de plateia. Mas algumas pessoas vão começar a ver coisas acontecerem sobrenaturalmente. Sabe o que vai acontecer? É como se a situação fosse completamente discrepante, ela acontecesse. Não tinha como acontecer dessa forma, não era esse valor, não era esse preço, e tudo cooperou para que chegasse num nível para poder te servir. Se preparem. Pela fé já chegou. Pastor Cláudio, por favor. Eu quero fazer aqui os meus agradecimentos publicamente ao pastor Vitor e Lilian. Eles são meus amigos, é um casal de Deus. E eu louvo a Deus por essa amizade, louvo a Deus também pela vida do pastor Cláudio, pela Cristina, pela Cananda, por todos vocês, gente. Senão eu vou ser injusto. Por mais que tenha sido uma passagem rápida aqui, eu cheguei ontem à noite, estou indo embora amanhã de manhã, que amanhã já dou aula em São Paulo. Mas eu quero dizer que foi muito bom estar com vocês aqui.